Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema, eu vou falar sobre dons. Eu vou falar sobre o que, né, não é nem correto falar sobre dons, porque dons é uma visão muito espiritual sobre certas habilidades que a gente tem, né? E eu vejo muito que, de fato, essa perspectiva da biologia faz todo sentido, porque a gente certamente herda dons. E eu tô falando isso porque, cara, eu me sinto uma pessoa muito abençoada nesse sentido, porque, cara, sou uma pessoa que eu tenho alguns dons, sabe? Que certamente são dádivas e que, sinceramente, eu talvez não faça tanto uso disso quanto deveria. Mas isso foi super difícil para mim, porque, por exemplo, quando eu estava na escola, eu era boa em muitas matérias, né? Tirava notão e tal, me destacava nas coisas e para mim foi um desafio, né, escolher. Então, assim, quando eu fui fazer ou escolher o meu curso, eu não gostava, nem amava, assim, eu fui eu sou bom humanos e vamos fazer, não era um sonho, né, e tal. Mas eu acho que na vida a gente vai se descobrindo, né, vai tentando, e eu acho bem legal isso, sabe? O fato da gente ir se descobrindo e pensar aquela música igual Tente Outra Vez, sabe? Nunca é tarde demais pra gente tentar outra vez, tentar novas coisas na nossa vida, sabe? E eu acho que é mais ou menos sobre isso, né? O fato de eu ser boa, né, em muitas matérias, assim, e isso, cara, era uma questão que, querendo ou não, eu achava o sistema escolar muito chato. Basicamente, o que a gente tem hoje é uma decoreba de copia e cola. É uma decoreba. Basicamente, você pega, você decora e ponto final. E eu sempre tive memória boa. E esse lance da memória boa, ele é muito emblemático na minha vida, porque eu lembro que minha mãe, quando eu era pequena ainda, né, criança, eu falava algumas coisas com a minha mãe, tipo assim, que tinham acontecido, e a minha mãe falava, cara, como você lembra disso? Você era tipo um bebê. E de fato, né, eu lembrava das coisas. Então, desde muito criança também, eu era aquela criança que surpreendia as pessoas com as coisas que falava, sabe? Mas eu era uma criança bem impulsiva, e tão impulsiva que eu cheguei assim, eu quebrava, coitado, as coisas dentro de casa, porque eu não aguentava e subir em cima da mesa e sofá de casa todo ferrado, porque eu ficava pulando isso e aquilo, sabe? Então eu acho assim, na nossa família, eu também não sou a primeira, né? Eu acho que eu tinha hiperatividade, apesar que a minha mãe nunca procurou saber sobre isso. Mas a gente vai amadurecendo, vai crescendo e meio que perde isso, né? Então, então eu tinha um primo que também tinha isso, então a gente sempre foi muito agitado quando criança e tal. E é fogo, né? Porque a gente tende e é o que eu falo muito para as pessoas hoje, como, né, como já estudei educação, que não necessariamente uma criança agitada não é sinônimo de inteligência. Crianças bastante inteligentes costumam ser bastante agitadas também na primeira infância. Isso é uma característica. E, cara, na primeira infância, basicamente, eu nem estudava, cagava pra tudo e tirava nota ruim. E eu lembro que o meu pai, ele mega escrevia, sabe? Ficava fazendo os trabalhos e escrevia por mim. Porque ele não tinha saco, ele não conseguia fazer eu parar, ficar quieta para estudar. E, na verdade, a gente fala, né? A escola é um processo civilizatório. Você esperar que crianças, né, passem... Quanto tempo a gente passa na escola? 4 horas. É pouco tempo no Brasil, né?
sentada, quieta, olhando para um quadro, escrevendo, sabe? Sabe, é meio surreal, é meio, né, torturante em determinado sentido, né? A gente vem falando muito sobre essas abordagens, essas necessidades da gente mudar a educação, sala de aula invertida, a gente sabe que a educação das elites e a educação das pessoas que têm grana é esse tipo de educação mais fluida, mais aberta, mais espaços, mais, sabe, mais natureza, mais essa coisa assim nesse sentido. E isso sabe, é fundamental, porque, cara, é chato, aí se torna chato, sabe? Só que aí chegou um período que eu comecei minha mãe até, enfim, porque eu não queria saber de estudar, aí pagou explicador e não sei lá das contas lá, eu odiava, explicador horrível, e aí, é porque eu odiava mesmo, mas aí, tudo isso... aí foi que eu comecei a pegar os migués, sabe? E meio que entender como funciona. E aí eu fui, sabe? Eu era... Literalmente, eu tirava... aquela aluna que tirava 10 em média. E aí também fica aquela coisa, né? Ai, o aluno, boa nota, não sei o quê. Tinha muito disso, né? Tantas expectativas, eu acho que é isso, é muito difícil, né? E eu também sempre lidei com isso, e para mim era muito complicado dessa super expectativa que as pessoas tinham em cima de mim, e talvez eu não atendesse, porque, sei lá, e também de subestimar, porque também já tive também essas circunstâncias, assim, isso foi muito recente na minha vida, porque antes nunca tive esse tipo de situação, né? Então era tipo a garota prodígio, e era um lugar que te colocavam que não necessariamente era meu, né? E aí, sobre essa questão, eu estava até falando e conversando com meu parceiro sobre essa questão da arte, porque, enfim, eu cantei, né, recentemente aí, tive a coragem de pegar no microfone e cantar aí para uma galera, e assim, cara, morrendo de vergonha. Mas assim, a arte, né, também é uma coisa que acabava se fazendo presente na minha vida de várias formas possíveis, e eu acho que isso vem muito não do berço do meu pai, né, da família dele, bababá, mas muito para além, sabe? Eu acho que é igual assim, é confuso, né? Porque ao mesmo tempo você fazer eu tô falando sobre fazer arte, tô falando sobre ser artista, sabe? Eu tô falando sobre você fazer arte, sobre o lugar que a arte ocupa na nossa vida, e seja lá o que for. Então, quando eu era mais nova, eu fazia muitos textos também, ganhava também algumas gincanas de redações, e alguns textos eram meio, sei lá, às vezes eu não era muito fã de fazer coisas fantasiosas, então geralmente eu fazia textos com alguma crítica social, alguma coisa nesse sentido, assim. Mas eu também fazia poesia, mas a poesia era uma coisa que, quando eu estudava poesia, e aí eu tentava meio que copiar, né, aquelas estruturas poéticas lá, que eu nem lembro mais, e eu fiz algumas poesias, eu fazia poesias, mas eram coisas que eu não mostrava muito para ninguém. Eu fazia música, também já fiz algumas músicas românticas, outras não românticas e tal, samba, até a samba eu já fiz. Tem uma música que cabe muito bem nesse momento, né, porque eu falei, né, que fiz um boletim de ocorrência, que teve uma galera que tava me perseguindo na internet, que é um samba que eu fiz assim, que é um samba que eu fiz mais ou menos assim. Que era um samba que eu fiz mais ou menos assim, eu não lembro muito bem. Se for pra falar mal de mim, peço que nem finge que existo, peço que nem olhe pra mim, não lembro mais. Tire o meu nome dessa sua língua suja, amargurada e cheia de angústias.
Você não é ninguém. Eu já nem lembro mais, gente. Ai, tem muito tempo. E eu perdi todos esses escritos e fiquei muito triste, né? Porque eu tinha vários cadernos escritos. E a escrita também é uma coisa que está muito presente na minha vida. Eu sou Mister Agenda. Assim, quer me deixar feliz? Me dá uma agenda. Porque tanto do trabalho eu uso muito, quanto pessoalmente eu escrevo muito. Então eu tenho muitos textos de coisas que vêm do nada. Então eu vou lá, escrevo tá. Ou falo também, eu tenho essa prática da autoescrita também, para me organizar, né? Então isso é uma coisa que eu faço desde sempre. E eu acho que isso nos ajuda a nos autoconhecer, né? A autoescrita e tal. E é uma prática que eu fazia também e escrevia todas as coisas que eu estava sentindo e às vezes fazia músicas. E tinha uma música também, assim, que eu fiz, às vezes era isso, gente, só uma estrofe e eu não fazia mais nada, assim. E teve uma música que eu fiz que era falando: escreve seu nome na areia, noite clara, mágica, e a luz estava cheia. Foi assim que eu segui seus passos, tentando encontrar o seu abraço. Ai, muito mal no Gavassi, pode falar, né? Época de adolescência, não sabia nem o que era o amor, não sabia o que era nada disso, desse universo, já escrevia, né? A única coisa que eu não era boa, e muitas pessoas na minha família são boas, é com desenho, né? Desenho, pintura, eu sou bem ruim mesmo. E era uma frustração para mim, porque eu sempre gostava muito eu gostava, sabe? Eu gostava de desenhos, é uma coisa que eu acho que eu gosto, sabe? De arte, eu vou muito em museus, eu gosto de visitar museus e gosto de visitar museus artísticos, né? Teve uma vez, eu não esqueço até hoje, que eu vi algumas obras de arte do Museu do Louvre, que é aquele museu famosíssimo na França, que tem a Mona Lisa lá. Eu não vi a Mona Lisa, né? Mas vi alguns quadros de Picasso, né? Tive esse prazer quando eles fizeram um tour aqui pelo Rio de Janeiro e ficaram um tempo na CCBB. E aquilo pra mim foi, cara, que coisa linda, quadro pintado a óleo, coisas maravilhosas, assim, eu acho fantástico, só que eu não pinto nada, sabe? Já tentei, eu tinha um amigo também que ele fazia um curso de pintura. Sabe onde é que tem curso de pintura que é bem legal? Onde ele fazia, era no Parque Lage, né? O Parque Lage tem várias iniciativas à pintura e à arte nesse sentido, que é muito legal. Mas eu sou muito ruim, sabe? Eu sou péssima com essas coisas de arte. Assim como aprender instrumentos musicais, Cara, meu pai me incentivava muito, embora eu já tinha falado pra vocês que o canto na minha família era uma coisa machista, era uma coisa porque a minha família de parte de pai é sertaneja, então você só vê homens tocando viola e cantando, e em grupos, e quando a gente se reúne em família é isso, e sabe, não tem tanta a presença das mulheres, então... para você ver a importância dessas sertanejas aí, da nossa falecida Marília Mendonça e tudo nesse campo do sertanejo, também dizendo, nós somos mulheres, estamos fazendo sertanejo aqui, né? E por que porque no campo a gente ainda tem essas lacunas machistas, né? E meu pai certamente era. E nesse sentido também. E no... O que eu tava falando? Só que assim, meu pai, ele até me incentivava, sabe? Me incentivava, meio não me incentivando. A minha mãe, que sempre gostou muito das minhas músicas, da minha voz, a minha avó. Ai, pessoal, eu era super meu fã, assim, eu fazia altos showzinhos em casa. E eu era essa pessoa que fazia show mesmo, sabe? Eu organizava amigas, montava coreografia, ia apresentar na escola, sabe? Ou no bairro, ou na casa do vizinho, que for, onde tivesse... dança, que eu gosto de dançar também, a gente pegava, dançava e fazia isso, né? Só que meu pai até me incentivava, então, tipo, eu já tive gaita, uma vez ele me deu uma gaita, não aprendi a tocar.
Eu tinha um teclado, gente. Eu amo teclado. É um dos instrumentos musicais que eu mais amo. Eu acho maravilhoso. É teclado e piano. O piano é bem pouco acessível, né? Porque é um trambolhão gigante. Mas eu já tive um teclado e eu passava horas naquele teclado lá. Mas também não aprendi, porque eu não era muito... toda essa disciplina que se exige também envolve muita lógica, né? Na questão da música, eu não tinha saco, né? Então acabava que porque eu sempre fui muito agitada, tive essa agitação motora, eu não tinha saco. Mas é uma coisa que eu gosto. Já tentei algumas coisas nos tecladinhos, já consegui umas notinhas assim, mas nada demais. E eu também, meu pai me deu violão, só que o violão, cara, eu também não tinha saco, tinha paciência, tipo, a minha mão transpira muito, né? Eu tenho hiperidose palmo. Depois um dia eu vou falar sobre isso, porque vamos dar match aí em todas as pessoas que têm suor excessivo, crônico, vamos dar match aqui, que existe uma galera aí no mundo que tem esse probleminha aí. Então, pra mim, me machucava muito as cordas, né? Já fiz corda de nylon, já fiz não sei o quê, mas me machucava, né? Me machucava porque minha mão é mais fina, por causa disso, mais sensível. Eu também não tinha saco, né? Mais a questão do saco da disciplina mesmo, né? E aí a minha avó quebrou meu violão um belo dia. Minha avó arrumando a casa da minha mãe, né? Porque minha mãe sempre pagou ela para arrumar a casa lá. Ela foi lá e quebrou meu violão. Você terminou, né? Realmente eu não vou aprender mais. Então a arte, ela estava na minha vida de uma determinada forma, né? Eu não sou artista nem nada, mas eu acho que a gente às vezes esquece do quanto que a arte é importante pra gente viver, pra gente ter uma qualidade de vida, pra gente sonhar, sabe? Uma vez eu encontrei um vídeo, gente, daquela economista, né? Ela dá aula na USP, famosona, que ficou famosa aí, falando lá, economia liberal, não sei o que lá, eu esqueci o nome dela, mas ela tava falando sobre esse lugar da arte, né? Tipo, a arte não dá dinheiro, mas a arte permite que a gente viva, permite que a gente sonha, permite que a gente sonhe, permite que a gente tem um alívio, né? Nesse sentido. E às vezes nos meus escritos, eu acho que muito recentemente eu comecei a escrever algumas coisas de fantasia mesmo, de fantasias, né? E foi legal, foi uma coisa legal que eu nunca tinha explorado antes. E eu acho que isso, sabe, a arte é extremamente importante, né? Que nos faz sonhar, nos faz acreditar. E é isso. E eu acho que a arte e a espiritualidade são temas, é um tema que ele está intercalado de uma determinada maneira, sim, porque a gente tem a manifestação da arte dentro da espiritualidade em diversas vertentes, tanto quanto você vai utilizar os mitos e as explicações mitológicas, que também são artísticas, né, gente? Eu vejo assim. Por exemplo, a gente estava discutindo sobre astrologia, todo esse resgate que você vê da Grécia Antiga, ou de Roma, né? Que na verdade é mais de Roma, greco-romana, vamos botar assim. E todos esses mitos que foram utilizados num determinado momento para a gente entender o nosso céu, entender as nossas estrelas, entender como é organizado, né? E até hoje os nomes são heranças desse passado, dessa observação do céu pelo homem antigo, né? E a astronomia deu a homenagem, né? E continua dando homenagens, né? Fazendo essas homenagens a Vênus, a Deus Vênus por causa da deusa Vênus, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu acho muito, muito incrível. Depois a gente tem também a música, que todas as religiões utilizam a música como uma forma de você se conectar, né, a algo maior. Então nós temos em todas as vertentes, né,
essa conexão espiritual muito forte através da música. Inclusive, né, em religiões que já têm um transe mediúnico, a música tem um papel fundamental. E aí eu tô falando transe, né, gente, mas assim, tomando muito cuidado, porque eu sei que... E aí eu vou discutir um dia sobre isso, falando mais sobre essa temática fé, espiritualidade, religião, ciência, sobre essas questões, transe, mediúnico e tal. Vou tocar em algumas questões, assim, nesse sentido. E também a pintura, né? A pintura também, existem certos contextos, por exemplo, espíritas, que também a manifestação vem através de pintura, não só espírita, mas, pô, já vi pessoas católicas também fazendo esse tipo de coisa, e eu achei incrível, né? Que eu resgatei, na verdade foi muito estranho, veio uma sugestão para mim. Eu tô meio desconfiada com as sugestões que eu tô recebendo pela internet, mas enfim. Mas aí veio esse caso de uma menina, eu esqueci o nome dela, ela não é daqui do Brasil, e aí ela faz quadros maravilhosos desde que ela é muito pequenininha, e super ultra realistas, porque esse é o estilo dela, né, ultra realismo. E ela diz que basicamente o que ela faz é uma conexão, sabe? Que ela se estabelece com a espiritualidade dela, que já tem uma pegada mais católica. Então ela pinta Jesus, ela pinta Nossa Senhora, ela tem uma relação com Maria, né? Muito forte, assim. Gente, isso é lindo, sabe? É encantador ver isso, né? E, cara, como explicar com uma pessoa tão jovem, tão pequena, fazendo coisas que adulto faz, que nem adulto faz? Certamente isso para mim é uma explicação de que existe sim a reencarnação. Isso é uma possível explicação de que existe sim outras vidas, existem sim reencarnações, existem sim coisas que a gente de repente tem mais facilidade nessa vida porque a gente já trabalhou em outras vidas. Eu acredito que os dons e as habilidades vêm disso, e que nessa reencarnação, mesmo que a gente tenha facilidades em algumas coisas, a gente também tá aqui nessa encarnação. Essa encarnação é que é importante, então a gente também quer aprender coisas novas, então às vezes a gente faz caminhos diferentes do que a gente fez em encarnações anteriores, porque justamente, ou em vidas anteriores, porque justamente a gente quer aprender coisas novas, o nosso espírito quer experienciar coisas novas, e eu creio muito nisso, né? E eu acho que é sobre isso também, sabe? Sobre isso, eu acho que a gente carrega memórias também no nosso perispírito. Não vou adentrar nessas coisas muito, mas eu acho que a gente carrega memórias também, e essas memórias, elas retornam de uma certa forma. Então eu acho que eu já devo ter trabalhado com música em alguma encarnação, porque eu nunca estudei música nem nada, e eu tenho uma certa facilidade para essas coisas. Quando eu era criança, eu queria ser cantora e lá, esse tipo de coisa, sabe? E de repente é uma memória, sabe? E eu acho que é isso, todos nós temos isso. E se você não tem, é claro que você tem. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho dom de nada, porque a gente tem uma visão muito mercadológica dos nossos dons, ou seja, se você tem um dom, automaticamente é para você ganhar dinheiro com isso, mas não é sobre isso, é sobre você se expressar, é sobre uma coisa que te deixa feliz e você arrumar um cantinho para ela na sua vida. Não é sobre você ganhar rios de dinheiro e mercadologizar, tudo, sabe? Porque você, sabe, vai ser isso. Não é sobre isso, sabe? Eu acho que isso que está fazendo a nossa arte, a arte no nosso país, decair, porque não querendo dizer e colocar que a arte popular é ruim, não estou querendo dizer isso, porque certamente isso é errado, mas a gente está sentindo uma necessidade, pelo menos eu, enquanto brasileira, assim,
de tantos artistas maravilhosos que a gente teve nos anos 90 ou antes mesmo, de fazer uma música com a qualidade musical que a gente tinha naquela época, sabe? Porque hoje muito é rebola a bunda, baixa a bunda, faz isso aqui, não sei o que lá, que logicamente tem o seu lugar. Quem falava muito isso era Ai, como é que é o nome dele? Chico Mendes, sei lá, vou botar aqui. Ele falava isso. Eu acho que a música popular brasileira sabe, é fantástica, é incrível. É a mistura de todos os ritmos, é a mistura do samba, é a mistura de todos os ritmos. E isso é a música popular brasileira. Não que a música aí que toca na rádio, do rebolar até o chão, isso não tem o seu lugar. É lógico que ela tem o seu lugar, porque a gente vai para uma festa, a gente dança, a gente faz essas coisas, é divertido, né? Mas não é sobre isso que ele estava falando, sabe? É sobre a música, a grande música brasileira, a grande arte brasileira, sabe? Aquela coisa que tu fala, caralho, emociona, sabe? Daquele orgulhinho de ser brasileiro. Eu acho que eu, enquanto brasileira hoje, dessa geração, eu sinto essa falta disso, sabe? Eu sinto falta desses grandes poetas e artistas, e certamente a gente tem uma geração de artistas maravilhosos hoje em dia, sim, tem. Mas eu acho que a visão mercadológica, o que eu tô querendo simplificar é que a visão mercadológica que estraga a coisa, entendeu? É isso, é isso. É igual nessas questões dos hobbies, os nossos hobbies não precisam ser a fonte da nossa renda, sabe? Quando você, sabe, as pessoas elas noiam, elas não sabem relaxar, sabe? É tipo esse negócio, eu já fui super também ratona de academia e tal, eu gostava de me exercitar, mas eu gostava por mim, sabe? Eu gostava pra minha autoestima, gostava não sei o que lá. Mas aí fica uma coisa que você tem que ser atleta, sabe? Você tem que se comportar igual atleta, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você, sabe? Não. Sabe, vamos só, eu tô aqui pelo bem que me faz. E ponto final, sabe? Não quero. Então o povo, ele viaja muito. Então a pessoa gosta de cozinhar, legal. Se você gosta de cozinhar e não quer trabalhar com isso, faz uma comida do caralho, uma comida gostosa. Eu adoro cozinhar também, gosto de cozinhar, mas é pra gente unir a galera, fazer, sabe? Fazer uma rabada com a gria. Eu gosto de comida assim. Eu não gosto de comida fresca, não. Eu gosto de... Entendeu? Fazer uma feijoada aí, que teve dia de São Jorge, unir todo mundo, fazer uma comida para todo mundo comer. E é isso, sabe? Porque para mim, cozinha também é arte, sabe? Cozinhar é arte, é esse processo. E não necessariamente você precisa trabalhar com isso, sabe? Fazer disso, mas tem um lugar na tua vida, sabe? E isso que importa no final das contas. E é sobre isso, sabe, gente? Eu gosto de cozinhar também. Chamo de vez em quando, agora já tem tempo, né, que eu tô trabalhando pra caramba, aí chamo o pessoal, vem na minha casa, come e tal, como já teve em outras ocasiões que isso aconteceu e tal, então gosto disso. Hoje em dia eu não tô me conectando tanto com a cozinha quanto eu me conectava antigamente, mas eu ainda acho maravilhoso e adoro ir na casa dos outros, adoro comer, sabe, adoro gente, vamos fazer comida, vamos fazer muita coisa, arroz, feijão, todo mundo, chama todo mundo. Eu adoro isso também, sabe? Eu adoro essa coisa brasileira, incrível, né? Eu nasci, né? Porra, tu acredita em vocês, gente. Eu nunca comi a feijoada da tia Zurica na Portela. É fogo, né? Pra você ver, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau. É porque eu não me conectava tanto com samba, assim, mas... Cara, e a tia Zurica é isso, é essa personagem de Madureira, essa mulher que juntava todo mundo, fazia, vamos fazer uma feijoada, vamos comer, tal. E aquele negócio pequenininho de quintal começou a crescer, e hoje em dia é o grande cartão postal da Portela. Então, gente, faz aí, ó, se vocês querem fazer um passe aí no Rio de Janeiro, vai lá na Portela comer uma feijoada da tia Zurica, ó, vocês vão adorar. Foi isso, gente, 1000 beijos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando, né, um pouco mais sobre mim, para vocês me conhecerem. Quem eres? Tu? Sou eu? 1000 beijos. Tchau.